Fala galerinha, tudo bem? Rui aqui. Hoje a gente vai falar um pouco do livro A Oração de Santo Afonso de Ligório. Na verdade, acho que essa é uma versão um pouco reduzida do livro. Acho que essa tem 98 páginas, mas é uma versão bem comum que circulou. Essa versão meio reduzida assim. Então vamos lá. Ele começa falando da necessidade da oração. A oração é o único meio para conseguirmos os auxílios necessários para a salvação. E aí a gente fica pensando, mas por que a gente tem que rezar se Deus já sabe o que a gente precisa, né? Então ele fala, a oração é o meio pelo qual nos tornamos dignos de receber as graças que Deus nos preparou para nós desde a eternidade. Então, segundo São Tomás, a oração não é para Deus conhecer as nossas necessidades, mas para que reconheçamos a nossa necessidade de recorrermos a Deus para receber oportunamente a nossa salvação. Então ele fala que quem não pede, não recebe. Aí fica assim, não que, pelo que dá para entender, não necessariamente você tem que pedir exatamente aquilo que você quer, porque assim, tipo, se eu não pedir exatamente isso, da maneira mais explícita possível, eu não vou receber, não é isso. Porque tem alguns momentos em que a gente pede coisas, a gente pede algo, né? Acho que São Boaventura fala que se Deus não atende uma prece nossa é porque na verdade Ele está preparando algo melhor. Se às vezes a gente pede algo e não recebe aquilo é porque Deus está preparando algo melhor a partir das nossas orações, né? Então Deus às vezes nos pede. Então a questão é o seguinte: ele começa a falar sobre fazer coisas impossíveis ou não. Então é como se fosse assim: tem coisas que Deus pede que são impossíveis, entre aspas, no sentido de que a gente sozinho não consegue fazer, mas elas são possíveis se a gente rezar, entende? Então elas parecem impossíveis, mas elas são possíveis com a oração. Então eles falam assim, olha, faz aquilo que você consegue e aquilo que você não consegue, você pede para Deus para conseguir e você não fica se estressando demais com não conseguir fazer aquilo que Deus pediu. Só o que você consegue e pede para conseguir fazer aquilo que você não consegue. Porque na verdade, Deus tá. É um jeito também de Deus fazer a gente reconhecer que precisa dele. Então ele fala assim: Deus às vezes nos pede coisas impossíveis no nosso estado atual, para que busquemos a oração. A lei foi dada para que se busque a graça e a graça para que se cumpra a lei. Então, as leis, as obrigações, né? E a graça é você pedir e receber. Então, com a lei, como a gente não consegue cumprir ela, a gente pede a graça, né? E por causa da graça, a gente também consegue cumprir a lei. Então, uma ajuda a outra. Então, ele vai depois tomar o lado dos teólogos que defendem a possibilidade das almas do purgatório de rezar por nós. Porque acho que São Tomás fala que, bom, acho que todo mundo sabe, né? Purgatório, onde as almas que estão, que morrem, né? Elas são salvas, mas elas ainda não estão prontas para estar com Deus, então elas ficam no purgatório fazendo uma expiação. E São Tomás, particularmente, diz que elas não podem rezar por nós. Na verdade, nós temos que rezar por elas. Porém, ele fala assim, que peraí, deixa eu. Não, vou ler tudo aqui. Ligório toma o lado dos que defendem a possibilidade das almas do purgatório de rezar por nós. Ele não nega que elas estejam abaixo de nós, mas estão na amizade com Deus, porque elas já foram julgadas e foram salvas. Ele compara um filho que, estando encarcerado pelo pai, né, por castigo, não pode pedir para si, mas pode pedir pelos outros. E Santa Catarina de Bolonha pedia pelas almas do purgatório e ela era atendida. Então ela tudo bem que isso talvez acho que é algo particular, então você não é obrigado a aceitar, mas ele fala assim que para São Tomás essas almas do purgatório não estão em estado de rezar, que é o fato de elas estarem espiando. Mas o fato de elas não estarem em estado de rezar não significa que elas não podem rezar. Entende? Então não poder rezar significa exatamente que você não pode rezar por si, mas você pode rezar pelos outros. E aí existiria a questão de que elas também não necessariamente saberiam
as nossas intenções, mas que Deus poderia dar as intenções para ela. Então, basicamente isso. Você, para Santo Afonso Ligório, você pode pedir para as almas do purgatório rezar por você. E ele diz que segundo a Santa Catarina, né, de Bolonha, às vezes ela até as graças, as orações, quando ela pedia por intercessão das almas do purgatório, ela às vezes era até mais rápido do que pedir pelos santos, que é bem interessante. Então, depois ele dá uma oração de oferecimento da missa para as almas do purgatório, porque isso é bem importante, né, a questão das almas do purgatório. Mas ele defende ser necessário pedir a intercessão dos santos e da Santa Virgem. Então ele fala assim, não é bom, é bom você fazer, mas é obrigatório, então é quase que necessário. E quem reza certamente se salva, quem não reza certamente se condena. Beleza. Então ele fala assim que Deus considera como traidor aquele que, estando em perigo, não pede socorro. Porque basicamente você tem a obrigação de pedir para que Deus te ajude nos momentos de necessidade. Então Deus não nos permite sofrer tentações que são maiores que a nossa força. E ele é como um pai que socorre o filho sempre que ele sofre necessidade, né? Sempre que o filho pede o auxílio dele. E bom, é isso aí. Aí ele fala do papel das súplicas. Todo o nosso cuidado deve estar em rezar com confiança, certos de que orando estarão para nós abertas todos os tesouros do céu. Que este seja o nosso cuidado e assim se abrirá para nós o céu. Então ele fala que tipo ele fala de um padre ou pessoas que liam e rezavam, né, e ficavam tipo meditando, mas não chegavam a pedir. E isso é muito importante, você realmente você pedir algo e não só ficar meditando ou pensando. E então ele fala que o demônio sugere vários pensamentos de distração no momento da oração, porque ele sabe que esse é um momento tipo mais importante. E se quisermos conservar a vida da graça, devemos gritar sempre pelo auxílio de Deus. E ele fala para talvez o pessoal conhece que no Oriente tem aquela oração: Senhor Jesus, Filho de Deus, tenha piedade de mim, pecador. E você fica repetindo isso. Aí ele fala a mesma coisa, só que para fazer coração: Senhor, vinde em meu socorro. Que até é rezado, acho que na liturgia das horas, né? Vinde, ó Deus, em meu auxílio, né? Ele fala: Senhor, vinde em meu socorro, que é uma oração que vem dos Salmos e tal. E ele fala: às vezes se obtém mais por uma breve oração do que pelas obras. Depois ele fala, então ele fala que se você pede, eu acho que eu pulei alguma coisa aqui. Faltou as condições. Não, acho que tá certo a ordem. Beleza, então ele fala: se pedir e não recebeis é porque pedistes mal. Tá na Bíblia, né? É uma das epístolas. Então são tomadas das 4 condições para a eficiência da oração. A frase é assim: que ele peça para si coisas necessárias para a salvação, com devoção e perseverança. Então, pedir para si coisas necessárias para a salvação, com devoção e perseverança. Aí entra numa questão, porque até tem muitas passagens na Bíblia que pede para um rezar pelos outros. E aí a questão é que para a oração ser eficiente, a pessoa, né, pela qual se está rezando, que pode ser você mesmo, ela não pode criar obstáculos a isso. E quando você reza por outras pessoas, elas podem criar obstáculos à sua oração. Você reza para a pessoa se converter, mas ela não quer, por exemplo. Então, com isso, você não pode ter certeza que a oração vai ser atendida. Entende? Que você não pode colocar obstáculos. E quando você reza para você, você pode garantir que não vai ter obstáculos. Então, para a oração ser realmente eficiente, você só pode ir rezando para você. Mas não que se a oração é pelo outro, ela não vai dar certo. É que se a pessoa criar um obstáculo, aí não dá.
Embora acho que tem alguém que fala, isso ele falou no livro. Quando pedimos pelos outros, recebemos mais rápido. As orações pelos pecadores são muito agradáveis a Deus. Toda alma que ama a Deus pede pela conversão dos pecadores. Então, se o Senhor nega os bens temporais ou se não afasta tentações, é para o nosso bem. Porque também isso é uma maneira de Deus tornar a gente mais próximo dele. Com as tentações, a gente tem que voltar e pedir para ele, né? Então, assim, a gente, num certo sentido, se aproxima mais. Que como oração, a tentação tenta afastar a gente de Deus, a gente lutando contra ela se aproxima ainda mais. Então, devoção, que é um dos requisitos da oração, é humildade e confiança. A humildade, não podemos fazer nenhuma obra boa sem Deus, e quem está de pé toma cuidado para não cair. Então, lembrar de sempre ser uma pessoa humilde. A divina misericórdia é uma fonte imensa e apanhamos a graça com os vasos da confiança. Quem tem mais confiança pode pegar mais graças, segundo São Bernardo. E Jesus nos ensina a pedir a graça de Deus no Pai Nosso, chamando Deus de Pai. Isso é uma analogia muito bonita que ele faz, porque ele fala, então a gente pedindo para Deus é como um filho doente pedindo remédio para o pai. Então você sempre tem essa confiança de que você vai ser atendido. E se não for, é porque Deus está preparando algo melhor ainda. E ele também menciona que a gente, na verdade, a vida espiritual é como uma corrente de orações e graças. E quando a gente para, é assim, se vocês viram o vídeo do combate espiritual do Padre Scupoli, ele tem tá aqui no canal. Ele fala que no caminho físico, né, da vida real, quanto mais você anda, mais você se cansa. E se você para, você não perde o caminho andado. Mas na vida espiritual, quando você para, você perde o que você andou. E quanto mais você anda, menos você se cansa. Então essa questão de quanto mais você anda, menos você se cansa, é o que ele diz aqui, que é como se fosse essa corrente, que uma oração vai puxando uma graça, que vai puxando outras, né? Esse efeito vai ficando maior conforme o tempo, né? Então é a mesma coisa que ele fala que quando a gente não reza, a corrente se rompe, né? Então tem que começar tudo do começo de novo. E os grandes dons, né, as grandes graças requerem grandes desejos. Então às vezes pode ser também que Deus tá tirando uma graça de você porque ele quer que você deseje ela ainda mais. E que ele vai atender quando você estiver realmente desejando aquilo de todo o seu ser, assim. Então também isso para você não desanimar, né? E aí no final ele coloca umas regras da vida cristã. Isso tá, se vocês quiserem, eu vou colocar a playlist do audiolivro que eu usei e tá lá para os 19 minutos do último vídeo, quarto vídeo. E aí é coisa assim, rezar todo dia a ladainha de Nossa Senhora, tal coisa e tal coisa, de manhã fazer tal oferecimento, antes das refeições dizer tal oração, depois da refeição tal oração. Então é um bom critério, mas não é assim, não é nada fora do normal, assim. É, não é, não é algo muito específico, mas que é sempre legal. Quem quiser, né? Fica aí. Então, basicamente é isso. É um vídeo bem legal. Um livro bem legal, apesar de que eu acho que tem uma versão maior também. E esse e o da missa, acho que são dois livros que para quem tá começando é essencial, assim. E é simples, né? Não é difícil, não entra em grandes questões teológicas difíceis, nem é um negócio como o livro do Padre Espiritual, que é para realmente um negócio mais avançado, assim. O combate espiritual do Scupoli parece. E eu fico pensando se não é para alguém que já é, tipo, religioso, assim, mas de qualquer forma, né? Espero que vocês tenham gostado, valeu. E é isso aí. Boa noite.